Boa noite a todos. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está em discussão entre os acadêmicos a ata do dia 12 de maio de 2022, que foi recebida por e-mail. Se algum acadêmico tiver algum comentário ou alguma correção, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma correção ou retificação, alguma retificação à ata do dia 12 de maio, a mesma é considerada aprovada. Abro agora a palavra aos acadêmicos, tanto que estão presentes na plenária, quanto que estão remotamente, para fazerem uso da palavra, se assim desejarem. Nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra nesse momento. Nós vamos dar continuidade ao simpósio intitulado Nobel Lectures, organizado pelo acadêmico Gilbert Weissmann, que vai agora nos apresentar um resumo das duas palestras em que os prêmios Nobel do ano 2018 de Fisiologia e Medicina dividiram nesse ano o professor James Ellison e o professor Tazuko Honjo. Então, convido o nosso querido acadêmico Gilbert Weissmann para fazer sua apresentação sobre essas duas carreiras ou os fatos mais relevantes que levaram à concessão desse prêmio. Por favor, acadêmico Weissmann, com a palavra. Ilustre presidente Francisco Sampaio, confrades e confreiras, colegas, amigos, eu peço inicialmente desculpas pelo problema técnico que houve durante a primeira parte da apresentação. Eu me assessorei agora de última hora com a equipe do nosso presidente e eles vão projetar os slides dessa segunda parte, que imagino funcionará. Bem, eu queria inicialmente agradecer aos queridos acadêmicos Daniel Tabac e Paulo Hoff por participarem dessa sessão e, na realidade, eles darão a profundidade necessária ao tema. Eu lamento não poder ter apresentado os slides anteriores, porque eu havia trazido imagens muito bonitas, presidente, sobre a evolução das espécies e os ganhos em vantagens do ponto de vista do sistema imunológico ao longo da evolução. O que é fascinante, presidente, é constatar que os organismos mais simples baseiam suas defesas na motilidade, barreiras naturais, fagocitose e destruição química de agressores. Eu teria mostrado aos senhores e senhoras que as esponjas que surgem em nosso planeta há alguns bilhões de anos demonstram a presença de um rudimento de um sistema como o complemento. As medusas, que chegam mais adiante, já há milhões de anos, sendo anteriores aos peixes e até aos dinossauros, incorporam um sistema de complemento um pouco mais sofisticado. Depois, na evolução, os equinodermas, como o ouriço do mar, vejam que interessante, que surge há uns 700 milhões de anos, eles expressam claramente também a via alternativa do complemento. Em eumintos, por exemplo, observam-se células circulantes da imunidade inata, mastócitos, eosinófilos e basófilos, muito semelhantes aos nossos. E as moscas e os nematódios exibem também atividade natural killer e até a capacidade de produzir interferon alfa. As lampreias, vertebrados mais primitivos, mas que não têm mandíbula, isso é muito interessante do ponto de vista evolutivo, ainda não contam com uma imunidade claramente do tipo adaptativa, o que, curiosamente, pode ser percebido nos tunicados, que são estruturas marinhas que esboçam um rudimento do que nós poderíamos chamar de um sistema de MHC parecido com o nosso. Os oncologistas, como Daniel Tabac e Paulo Hoff, devem se lembrar da trabectidina, que é uma droga que nós temos disponível para tratamento de sarcomas, pois ela vem de um produto utilizado por esses tunicados no fundo do mar para se defenderem de predadores. Então, às vezes,
a biologia e a natureza nos produz armas que são utilizadas depois na terapêutica. É interessante que a imunidade do tipo adaptativo, ela começa a tomar forma a partir de peixes que têm mandíbula e maxilar mais potentes. Eu podia passar, por favor, o segundo slide? Vamos ver se nós temos sorte. Anterior a ele, anterior. Não, não é esse. É no começo. É um slide que aparece um inseto. Antes, vai voltando. Primeiro. É um slide que mostra um inseto falando, resumindo as propriedades da imunidade inata, que é não clonal, não tem memória, não é adaptativa, não é? Pode voltar, consegue voltar um pouco mais, por favor? Um pouquinho mais. Mais, vai voltando. Vai voltando, exato. Aí, por favor. Veja que interessante. Certas formas de peixes, como esse teleoste, são dominantes nos oceanos e habitam também em água doce, e elas se caracterizam por uma mandíbula móvel e uma pré-maxila. Aparentemente, na evolução do sistema imunológico das espécies, a grande vantagem evolutiva para o surgimento de sistema de MHC, do ponto de vista evolutivo, tem a ver com o surgimento de uma mordida mais robusta. Isso certamente tem a ver com a ingesta de proteínas e talvez um melhor uso, um melhor aproveitamento de mutações vantajosas por espécies que tenham mais vantagem. Esse precursor não chega a ter MHC, mas possui as 3 vias do complemento. Pode passar o próximo? Por favor, o próximo. Os peixes, eles já têm um modelo de MHC praticamente estruturado. Mas os peixes de maior porte, como tubarões, são mais parecidos com o que nós conhecemos hoje como MHC tipo 1 e tipo 2. Pode passar o próximo, por favor? Aí o sapo, veja que interessante, os sapos, os anfíbios de ossos longos, né, como o sapo, eles foram os primeiros vertebrados a apresentarem células B produzidas a partir de plasmócitos oriundos da medula óssea, como nós, humanos. Mas o próximo, por favor. O seguinte, por favor. Esse precursor, digamos, de um tubarão enorme, que é o Dunkleosteus, é um dos primeiros peixes com mandíbula potente e que exibe a imunidade adaptativa na nossa cadeia, digamos, de evolução das espécies. Ele era um tubarão enorme que viveu em torno de 380 a 360 milhões de anos atrás. Media quase 10 metros e pesava 3,6 toneladas. Bem, é a partir de então que nós vemos, passa o próximo, por favor, claramente na evolução dos vertebrados, uma imunidade adaptativa, clonal, adquirida e antecipatória com memória, o que é muito importante. Bem, o seguinte, já que nós abordamos a história de vários ganhadores do Prêmio Nobel ao longo da história da premiação, vamos passar diretamente, então, ao ano de 2018, muito importante para os oncologistas, porque é o ano em que Ellison e Ronjo, por favor, o próximo. O próximo, por favor. Próximo. É o ano em que Ellison e Ronjo, sem muita surpresa para nós oncologistas que já havíamos acompanhado essa história de sucesso inicial, não é? Revolucionam o tratamento imunológico do câncer. Nós, oncologistas, já há várias décadas, tínhamos um certo ceticismo com imunoterapias, claro que reconhecendo as maravilhas que nós desfrutamos com o uso de anticorpos monoclonais como uma estratégia para neutralizar certas funções celulares importantes na terapêutica, não só em oncologia. Mas imunoterapia propriamente dita, como foi apresentada por esses 2 ganhadores do Prêmio Nobel, foi realmente uma mudança completa de expectativa para nós, oncologistas. Próximo slide, por favor.
Esses slides que eu vou mostrar aos senhores e senhoras, eles são os slides originais da apresentação de ambos nobelistas por ocasião da cerimônia do Prêmio Nobel, naquela semana em que eles apresentam a sua aula magistral, que explica as razões do recebimento desse reconhecimento tão importante, não é? E aqui, Ellison mostra que, inicialmente, para que se ter ativação de linfócitos, após, digamos, as células de apresentação de antígeno trazerem epítopos, digamos, oriundos de células tumorais, que estão, digamos, no interior da célula, isso é apresentado para o sistema de histocompatibilidade, e é necessário que haja, além desse estímulo no receptor, o efeito de cofatores específicos, para que esse linfócito possa sair desse estado de anergia. E isso é seguido quase como uma resposta de rebote à ativação de outro tipo de fator chamado CTLA4, que, na realidade, promove uma inibição desse processo, como se fosse um mecanismo de freio ou de compensação. O importante é que os senhores tenham em mente que as doenças, elas, às vezes, são, digamos, caricaturas muito interessantes para se entender a saúde. Esses mecanismos de freios e contrafreios que os senhores encontram aqui, por exemplo, CTLA4 inibindo esse processo, restringindo a proliferação, na realidade, ele é um processo que, se nós imaginarmos na resposta imunológica, isso é uma maneira de controlar que o efeito de neutralização do agressor se dê com o mínimo ou quase nenhum dano colateral em tecidos sadios. Então, na saúde, essas relações de estimulação e inibição com cofatores, essa pleiade de fatores positivos e negativos que controlam essa ativação dos linfócitos T, ela serve à saúde na sua perfeição. As doenças representam desbalanços, imperfeições desse sistema. O que ocorre? Com o uso de anticorpos monoclonais anti-CTLA4, a hipótese de Ellison é que o desbloqueio dessa inibição poderia favorecer a proliferação desses linfócitos citotóxicos e uma maior atividade de reconhecimento do tumor e sua destruição. Próximo, por favor. Seguinte. Então, o conceito trazido por Ellison, e, de certa forma, na mesma linha por Honjo, no Japão, é de tentar desfrear esse mecanismo. Então, na realidade, utilizando um anticorpo anti-CTLA4, a pergunta é se isso faria com que esse bloqueio fosse desfeito e houvesse uma liberação do sistema imunológico para atacar o tumor. A pergunta seria, o que o tumor produz para que esse mecanismo normalmente esteja no sentido do freio e do não reconhecimento do tumor como estranho, não é? Então, o que ele faz? Ele usa anticorpos monoclonais, anti-CTLA4, e demonstra que é possível desbloquear esse linfócito T para que ele possa reconhecer seletivamente as células neoplásicas e, então, destruí-las. Próximo. Seguinte, por favor. Isso é testado em modelos animais, com anticorpo anti-CTLA4, como está demonstrado no slide de Ellison da sua conferência, né? E esse bloqueio de CTLA4 produz um efeito antitumoral impressionante nesses camundongos que têm tumores implantados no seu subcutâneo. Isso foi assim algo extremamente estimulante, não é? Pode passar o próximo, porque na sequência Ellison passa a interagir mais diretamente com o grupo clínico, não é? E utilizando pacientes portadores de melanoma metastático, submetidos ao anticorpo monoclonal anti-CTLA4, como eu mencionei, no caso ipilimumab, era o nome desse anticorpo, ele produz regressões muito significativas em pacientes com doenças mensuráveis. Próximo, por favor. Próximo. Essas respostas, imaginem os senhores... Não, o anterior, por favor. O anterior. O anterior. Sim, obrigado. Essas respostas foram impressionantes, com cerca de 21% de respostas duradouras, com mais de 3 anos
de sobrevida global nesses pacientes com melanoma metastático, uma doença que tradicionalmente, com os tratamentos quimioterápicos disponíveis, produz um número de sobreviventes de longo prazo muito pequeno. Em 5 anos, por exemplo, pacientes com melanoma metastático tratados com qualquer quimioterapia ou qualquer tratamento anterior a essa nova estratégia, tinha como sobrevida global de 0 a 5% no máximo. E isso mudou completamente a perspectiva desses pacientes. Próximo, por favor. O seguinte, ao mesmo tempo, o que é muito interessante, no Japão, Honjo e sua equipe identificam, exploram uma estratégia semelhante e identificam de início a estrutura e função de uma molécula que eles denominam PD-1, que seria a sigla para morte programada 1. Depois, eles descrevem, o próximo, por favor, a sua atividade inibidora da proliferação de linfócitos T, como que uma contrapartida dos dados de Ellison, através do uso de um anticorpo monoclonal anti-PD-1, e eles reproduzem esses resultados de Ellison de que o desbloqueio desse freio da resposta imunológica é muito eficiente no tratamento de tumores em modelos animais com melanoma maligno. Vejam a imagem, que impressionante. O seguinte, por favor, também em pacientes com câncer de pulmão, passa o próximo, por favor, e vários outros tipos de tumores. Na sequência, próximo, por favor. Por favor. Na sequência, eles também observam atividade antitumoral com o mesmo anticorpo em pacientes com câncer de ovário refratário. Seguinte, e também, como nos melanomas, pacientes que tinham resposta completa com uma duração muito prolongada, que é muito interessante. Às vezes, o tratamento era suspenso depois de alguns ciclos e a resposta se mantinha por longos tempos, até levando à curabilidade de muitos desses pacientes. Ou seja, havia aí não apenas um efeito de uma manipulação imunológica, mas também com memória, o que é muito interessante do ponto de vista terapêutico, não é? Seguinte, esses resultados foram também de forma muito... Aqui são em outros tumores, só para exemplificar. Seguinte, vejam que resposta impressionante, não é? Com essa estratégia. Próximo, por favor. Aqui também em melanoma, mostrando que mesmo depois da suspensão do tratamento, as respostas persistem. Seguinte. Seguinte, por favor. E olhem que interessante nesse slide a demonstração de que, em estudos randomizados comparando em pacientes com melanoma metastático, o tratamento convencional, digamos, que seria com uma droga única, com dacarbazina, por exemplo, vejam a diferença das curvas, a amarela e a azul, do tratamento imunológico com esse anticorpo anti-PD-1, chamado nivolumab, comparado com a dacarbazina. Então, para nós oncologistas, isso é realmente revolucionário do ponto de vista terapêutico. Seguinte, por favor. Seguinte. Bem, então, em resumo, o Ellison e Honjo demonstraram claramente que o uso do desbloqueio de estímulos inibitórios da proliferação de linfócitos T citotóxicos, através de modulação de CTLA4 e de PD-1, tem um marcado efeito terapêutico em uma série de tumores distintos. Próximo, por favor. Seguinte. Outro, por favor. Próximo. Seguinte. Por favor, o próximo. Bem, também estudos explorando a combinação das duas estratégias no mesmo paciente, no caso, pacientes com melanoma metastático, também mostram que em certas subpopulações de pacientes há uma vantagem com a combinação que não se vê, depois se aprende com o tempo, eu acho que meus colegas vão mencionar isso, se aprende com o tempo que há grupos de pacientes com alta expressão desses receptores em que nós podemos prescindir da combinação com a mesma vantagem terapêutica. Próximo. Aqui um outro exemplo da beleza dessa inovação, não é, do ponto de vista terapêutico. Isso é realmente uma revolução do ponto de vista médico na oncologia. Próximo.
Seguinte. É interessante que essa estratégia ela é, então, rapidamente avaliada em uma série de tipos de tumores distintos e com atividade impressionante, por exemplo, em pacientes com doença de Hodgkin, carcinoma renal, melanoma e outros tipos de tumores. É importante aqui se salientar que, hoje, quando se analisa com mais critério, e há dados muito interessantes do National Cancer Institute dos Estados Unidos sobre isso, há um editorial do Richard Pazdur, no New England, falando disso, que há várias aprovações, digamos assim, em fast track, rápidas, pelo FDA, e também na Europa e outros países, tiveram que ser, digamos assim, um pouco reconsideradas, porque aquela, digamos assim, quase panaceia que se imaginava inicialmente, não se confirmou para todos esses grupos de tumores, mas, na certa, o impacto é impressionante em alguns tipos, como esses que eu acabo de mencionar para os senhores. Próximo, por favor, o próximo slide. Esse slide eu acho muito interessante, é de um artigo no New England Journal of Medicine, que faz a prova do conceito, que é sempre importante, nós que lidamos com a situação clínica, que haja oportunidades de se provar o conceito em Homo sapiens, não é? No modelo humano. Esse estudo mostra que, quando se faz o uso dessa intervenção em neoadjuvância, em pacientes com estágio 1 a 3, em câncer de pulmão não pequenas células, quando se analisa as amostras dos tumores dos pacientes que responderam a essa estratégia, no caso, câncer de pulmão, se pode encontrar a presença de populações de linfócitos T especificamente gerados contra antígenos presentes naquele repertório da superfície das células tumorais. Isso é a prova de que o tratamento realmente é um tratamento que não é uma citotoxicidade direta, é um tratamento imunológico de reconhecimento através de um treinamento de linfócitos T com a apresentação de antígenos específicos e o reconhecimento de, digamos, epítopos muito especiais seletivamente no tumor. O seguinte, esses estudos evoluíram em vários sentidos. Há vários estudos em adjuvância, por exemplo, em melanoma, mostrando vantagens em pacientes com alto risco de recidiva, não é? Com esses anticorpos. Obviamente, como são anticorpos de ação seletiva, claro que não absoluta, não há perfeição com essas intervenções, não é? Imagina-se que haja vários, quase incontáveis outros elementos que nós não conhecemos ainda. Há nessas estratégias o anti-CTLA4 mais do que anti-PD1, anti-PDL1, que é o seu ligante, com doenças do tipo autoimune, que são desencadeadas por essas estratégias, ou seja, essa abordagem ainda não é a perfeição do ponto de vista terapêutico, mas é extremamente elegante. Seguinte, por favor. Hoje nós temos, na realidade, próximo, por favor, uma série de estudos que visam modular e aumentar, digamos, a eficiência dessa intervenção de bloqueio do bloqueador, utilizando vários outros moduladores dessa relação de ativação e inibição do linfócito T citotóxico, não é? E isso está sendo explorado com uma série de estudos com combinações de outros moduladores, outras drogas que impactam nesse processo. Seguinte, por favor. Outro aspecto importante é que a chegada desses linfócitos T citotóxicos não ocorre com a mesma facilidade em todos os tipos de câncer. Por exemplo, a gente conhece tumores como câncer de próstata, câncer de pâncreas, em que a chegada desses efetores no local é muito difícil, ou seja, existem componentes muito importantes que determinam, digamos assim, a possibilidade de resposta tumoral que dependem desse tão complexo microambiente do tumor que nós conhecemos ainda, infelizmente, muito pouco. Então, existe também nessa área vários estudos com moduladores que interferem com, digamos assim, proteínas, com enzimas que atuam no microambiente tumoral. Seguinte. Próximo, por favor.
Bem, aqui só para dar um fechamento e passar a palavra aos meus queridos colegas, eu não quero me exceder no tempo, é que, na realidade, as oportunidades dessa intervenção imunológica são quase que infinitas, porque se nós olharmos todo o processo em suas etapas, até se ter a resposta antitumoral, desde a liberação dos antígenos pela célula tumoral, com os seus fatores de imunogenicidade, ou não, não é? A sua apresentação, não é? Através de células dendríticas e outras células de apresentação de antígenos, não é? E depois o seu priming, ativação, com vários cofatores positivos e negativos, a sua circulação da célula T até chegar no local do tumor, que às vezes é um fator muito importante de falha, não é? E depois a sua infiltração no ambiente tumoral para que possa depois reconhecer finalmente essas células cancerosas e destruí-las de forma eficiente. Para cada uma dessas 7 etapas aí resumidas, há uma série de estudos pré-clínicos e alguns estudos clínicos iniciais de fase 1 e 2 que tentam responder perguntas de como nós podemos, no futuro, melhorar a performance dessa estratégia, que realmente, para nós oncologistas, foi uma grande inovação, colocando a imunoterapia, de fato, entre o nosso armamentário terapêutico da oncologia do dia a dia. Dito isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Weissmann. Infelizmente, conseguiu apresentar também a primeira parte de sua palestra, pelo menos uma parte dessa palestra. Convido agora nosso querido acadêmico Daniel Tabac para fazer seus comentários. Por favor, acadêmico Tabac, com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao acadêmico e confrade Gilberto Weissmann por essa oportunidade de poder participar dessa importante reunião e por essa sinergia, inclusive, que foi estabelecida com a palestra anterior, quer dizer, a primeira etapa desse simpósio, e esse momento atual, porque, de fato, embora propositalmente, mas alguns conhecimentos foram advindos desse processo que se iniciou com algumas das pesquisas que foram demonstradas na palestra. Aqui, então, a minha tela. Ups. Estou com o mesmo... Essa tecnologia não é fácil. Perfeito. Então, eu nomeei essa palestra PD1, Novo Alvo Terapêutico na Oncologia, um tributo a Tasuku Honjo, e eu acho que ela representa um aspecto extremamente importante, porque esses são os meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito referente à apresentação. Tudo iniciou, na verdade, esse reconhecimento já em 2013, o Prêmio Nobel foi de 2018, mas a revista Science, em 2013, fez a primeira, considerando a imunoterapia do câncer como um breakthrough que aconteceu e vinha se desenvolvendo nesse sentido. E a Sociedade Americana de Oncologia Clínica reconheceu realmente em 2016 e considerou a imunoterapia do câncer como sendo o ato principal do tratamento do câncer naquele ano. Na verdade, no ano seguinte, imunoterapia 2, o principal avanço do ano. E realmente, ao longo nós vemos claramente, esses são o número dos ensaios clínicos que vêm sendo feitos, realizados com esses anticorpos anti-PD1, anti-PDL1, e a gente vê aqui representado aqui acontecendo nos últimos anos, e a gente consegue ver claramente esse crescimento tão significativo que acontece não só com as moléculas mais utilizadas nos principais ensaios, o pembrolizumab e nivolumab, mas as outras moléculas desenvolvidas, do durvalumab, a tesolizumab e a avelumab, são drogas que vêm sendo isoladamente ou mesmo associadas à quimioterapia, mostrando o significado
extremamente importante dessa estratégia no tratamento do câncer. Os conceitos básicos, e eu acho que nesse sentido é interessante, que Onjo, em 1992, quando ele começou a pensar nessa ideia, na verdade, ele não estava pensando no câncer. Como foi mencionado anteriormente, essa separação entre self e non-self vem sendo considerada já há muito tempo, porque exatamente as células, à medida que se envelhecem, essas células começam a apresentar antígenos diferentes e, de alguma maneira, era importante que o indivíduo pudesse garantir, vamos dizer assim, que essas células não fossem atacadas, né? É a mesma coisa em relação dos cânceres que se inserem nesse contexto. E exatamente o que acontece é que essa barreira surge em relação ao câncer, ela pode ser minimizada através de PDL1 ou PD1. Como o acadêmico Schwarzman mencionou, na verdade, o que nós fazemos é tirar o pé do freio, permitindo, então, que essas células sejam, de fato, rejeitadas. Isso, eu pensava inicialmente, é necessário para autotolerância. Quando o PD1 sobre modelo de knockout, camundongo C57 Black, esse modelo atual usado para análise de doenças autoimunes, o resultado é esse: são nefrites, artrites, diabetes, miopatias, miocardite. O resultado do meio de PDL1 e de PD1, exatamente porque essa tolerância é desenvolvida pela expressão desse receptor. E mais precocemente, na verdade, nós conseguimos entender por que, de fato, o feto não é rejeitado, a placenta é enchida por essa molécula de PDL1, da mesma maneira que o câncer, mostrando que é exatamente esse tipo de mecanismo que o câncer se desenvolve no sentido de ficar protegido do sistema imune do hospedeiro e que, dessa maneira, ele possa se desenvolver. E, como foi demonstrado, então, exatamente naqueles indivíduos sem imunoterapia, essa conexão PD1, PDL1, sendo PDL1 a expressão no tumor, permite esse escape tumoral. Na verdade, a introdução de anticorpos monoclonais que reconhecem ou PD1 ou PDL1 na célula tumoral acabam garantindo que as células tumorais sejam eliminadas pelo bloqueio desse mecanismo imunológico. E uma das primeiras publicações que aconteceu foi do grupo de Hopkins, foi publicado em 2012, o total de 296 pacientes em 2012, algumas das imagens foram apresentadas, respostas realmente muito impressionantes em carcinoma de rim, melanoma. Curiosamente, a gente já vê de como ocorrem, obviamente, suprimindo a tolerância, reações com aparecimento, por exemplo, de vitiligo naqueles pacientes em que o ataque às células melanócitos é observado dessa mesma maneira. Mas o que é interessante é que, em 2019, a sequência desses pacientes foi publicada pelo mesmo grupo. O que se viu é que foram observados 66 pacientes com câncer de pulmão, melanoma ou carcinoma renal, e realmente alguns desses permaneciam livres de doença, quase mais de 40% nesse estudo, sem de doença, seja melanoma, no carcinoma de rim ou carcinoma de pulmão não. O Dr. Gilberto apresentou essa análise do grupo do Dr. Bolt, em que a disse uma evolução além de 60 meses, 6 anos e meio, a curva. E o que é interessante é que existe um percentual significativo desses pacientes que interrompeu a droga depois de 2 anos e permaneceu em remissão. Então, eles do regime de ipilimumab e nivolumab, as curvas favoráveis, e permaneceram sem evidência de progressão. Publicado agora recentemente, faz sobre o uso não só em doença disseminada, mas em doença inicial, e agora em pacientes com câncer de pulmão, estágio iniciais ou até estágio 3A, os resultados são realmente muito impressionantes, em que a associação de uma dessas drogas anti-PD1 com quimioterapia foi superior ao uso isolado da quimioterapia, mostrando sua possibilidade de utilização e o princípio biológico, como foi demonstrado no sentido de potencializar o sistema imune mesmo antes da disseminação da doença. Um dos aspectos muito curiosos que surgiu e que foi valorizado
vem sendo valorizado é exatamente como que esses receptores são estabelecidos. Como é que o sistema imunológico ele reconhece a célula tumoral? E reconhece isso através da expressão de diferentes antígenos. A célula tumoral é distinta, ela apresenta mutações, e nada mais razoável do que imaginar que quanto maior o número de mutações, maior a possibilidade do sistema imune reconhecer esse tecido e, obviamente, pela formação de novos antígenos e, dessa maneira, o reconhecimento pelo sistema imune. E essa imagem que já foi publicada claramente que o número de mutações mostra claramente que em pacientes com melanoma, câncer de pulmão, são aqueles pacientes que apresentam as principais respostas, exatamente porque ele apresenta o número de mutações maior número. É curioso, esse mecanismo de anti-PD1 acontece de uma forma menos expressiva naqueles pacientes que apresentam poucas mutações. É interessante também que em pacientes com doença de Hodgkin, esses pacientes não apresentam um número grande de mutações, mas as respostas, de fato, como foi demonstrado, são aquelas que acontecem no maior número de pacientes. E por que isso acontece? Bem, primeiro, em relação às mutações. Na verdade, existe a célula tumoral e as células do corpo, elas têm vários mecanismos de proteção para que essas mutações não ocorram. Então, existem essas sequências no DNA chamadas de microsatélites, são essas sequências repetitivas que permitem, que garantem que, de fato, essas mutações sejam corrigidas através de enzimas reparadoras do DNA. E quando, obviamente, existe uma instabilidade desses microsatélites, o resultado são mais mutações. E o que ficou claro é que exatamente a presença dessa instabilidade de microsatélites permitiu a utilização de imunoterapia, por exemplo, em doenças que, de alguma maneira, não eram tão responsíveis ao tratamento imunoterápico, como, por exemplo, o câncer de pulmão. Respostas como essa mostraram respostas impressionantes em pacientes com doença metastática. E no editorial, o Dr. Groffey considera, inclusive, de uma forma bem dramática, que agora a imunoterapia é considerada o padrão de em pacientes que apresentam instabilidade na célula, no tecido tumoral. Como eu mencionei, em doença de Hodgkin são observadas as principais respostas, não porque eles têm mutações, mas porque um é expresso nessa sequência do 24, vê que os pacientes com doença de Hodgkin têm uma polissomia ou apresentam um ganho, um aumento de PDL1 exatamente por conta da expressão, da amplificação do cromossoma, e o resultado é de uma grande expressão de PDL1, pelo resultado da amplificação dessa sequência, tornando a célula extremamente sensível ao bloqueio do PDL1. Então, essas são algumas das respostas nas diversas fases de doenças. Nesse estudo inicial, a maioria dos pacientes apresentaram respostas que haviam progredido após tratamento intenso de quimioterapia. Mas, como nós sabemos, infelizmente, there's no free lunch, e esses tratamentos que bloqueiam, que tiram o freio do sistema biológico, são responsáveis de todos os sistemas orgânicos, essas complicações. Todos nós que estamos acostumados a usar essas drogas, infelizmente, as complicações são frequentes, elas ocorrem de uma forma mais grave ou menos grave nos diversos pacientes, apresentam uma distribuição podem comprometer todos os sistemas, pele, rim, coração. Curioso que a distribuição é um pouco diferente. Naqueles CTLA4, algumas alterações começam a acontecer mais precocemente, alterações, pneumonite e nefrite não com frequência nos pacientes submetidos a anti-CTLA4. Agora, essas são as alterações dessa apresentação que o Dr. Hahnemann fez, ou essa publicação do ano 2000, publicou na Cell, em que ele apresentou de uma forma bem marcante esse gráfico apresentado com como que o câncer manifesta. Os diversos marcadores, seja por evadir, como nós vimos o sistema imunológico, a possibilidade da duplicação da sua capacidade reprodutora, pela presença da inflamação, a produção de capacidade de metástase, a produção da sua própria vasculatura, as mutações, a resistência à morte celular programada, alterações metabólicas. Mas mais recente agora, esse ano, em janeiro, ele apresentou uma nova variação desse mesmo diagrama, mas ressaltando o papel do microbioma. Isso é muito importante porque nós sabemos que nós temos mais bactérias, talvez o mesmo número de bactérias que células no
organismo. E o microbioma é capaz de regular vários aspectos do crescimento do através de modulação da inflamação, através do controle desse processo imunológico, através da habilidade genômica. E isso se tornou extremamente importante quando nós, depois de outras publicações, mostraram que, de fato, essa acaba interferindo na resposta ao bloqueio pelos inibidores de checkpoint. Então, isso foi publicado inicialmente de uma forma limitada, mas a apresentação em 2019 mostrou que, naqueles pacientes que receberam antibióticos num período de 2 semanas que antecedeu o uso dos inibidores de checkpoint, esses indivíduos receberam o mesmo tratamento, tinham a mesma doença, esses pacientes apresentavam uma doença progressiva. Enquanto que aqui, antibióticos, esses pacientes aqui em claro são aqueles que mais apresentam respostas completas, quando comparados àqueles pacientes que receberam antibiótico progressiva e tiveram uma resposta limitada. Em 2018, uma publicação muito interessante também na Science analisou o seguinte, quer dizer, o que esses respondedores têm de diferente, como que eles se comparam aos não respondedores. Eles viram que eles fizeram o seguinte, eles utilizaram as fezes de respondedores e fezes de não respondedores após o tratamento com anti-PD1. Eles inocularam células tumorais em camundongos e viram elas crescer e alimentaram esses camundongos com fezes de respondedores ou de não respondedores. E, como eles esperavam, aqueles pacientes que receberam, aqueles que receberam as fezes de não respondedores, o volume tumoral cresceu, enquanto que aqueles que receberam as fezes dos respondedores, o tumor reduziu. Mas isso foi em 2018. Em 2021, na revista Science, 2 estudos tentaram provar isso no modelo humano e fizeram transplantes de microbiota fecal em pacientes que haviam sido tratados com anti-PD1 progredido. 2 estudos na mesma revista. Esse foi o primeiro diagrama em que os pacientes com melanoma refratário, que eram refratários anti-PD1, eles uma única inoculação, na verdade, o transplante fecal era feito por colonoscopia, a dose do pembrolizumab foram 16 pacientes, 5 pacientes apresentaram uma resposta, o que foi interessante. E no segundo modelo, um pouco diferente, em que a população dos pacientes recebeu antibióticos antes da colonoscopia, e eles receberam, enfim, cristalizadas em cápsulas. Essas fezes eram de indivíduos que haviam respondido ao tratamento, e uma das respostas foram 3 pacientes apenas, de 10, mas o que se viu é que respostas dramáticas foram observadas em um paciente com desaparecimento da doença. De forma que eu acho que tanto o Dr. Onjo quanto o Dr. Ellison devem ser congratulados por exatamente estabelecer mais do que nunca essa relação câncer do sistema imunológico, seja com os linfócitos, macrófagos e as células dendríticas, e mais uma homenagem no momento em que eles recebem o prêmio, muito justo, e toda a comunidade oncológica e pacientes são extremamente gratos a James Ellison por essa contribuição que modificou a vida de tantos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Daniel Tabaque, pela brilhante exposição. Convido agora o acadêmico Paulo Hoff para fazer seus comentários. Por favor, acadêmico Paulo Hoff. Senhor presidente, distintos acadêmicos e acadêmicas, é um prazer estar com vocês hoje aqui para discutir esse assunto tão relevante. Eu vou tentar fazer a minha apresentação. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Perfeitamente. Sim, tá vendo.
Bom, nós estamos hoje aqui discutindo os trabalhos de James Allison e Tasuku Honjo. Na realidade, eu acho que eles foram extensamente apresentados até agora. É um grande prazer, porque, como foi mencionado pelo acadêmico Daniel Tabak, o trabalho desses dois líderes certamente adicionado ao trabalho de muitos outros que precisam ser reconhecidos junto com o trabalho seminal desses dois colegas, realmente mudou a perspectiva do tratamento dos pacientes com câncer. É um pouco temerário para nós, né, Daniel, estamos conversando e falando sobre esse assunto na frente de colegas acadêmicos que têm uma carreira muito mais profunda do que a nossa na área de imunologia, mas certamente nós nos sentimos com o direito de fazer esses comentários pela importância que este trabalho trouxe para a oncologia como um todo. Eu lembro que, durante muito tempo, a oncologia fez o tratamento dos seus pacientes baseado num tripé clássico, que incluía cirurgia, afinal de contas, é o tratamento mais antigo e mais definitivo, a radioterapia e a quimioterapia. Na virada do século XX para o século XXI, a quimioterapia sistêmica teve a adição da terapia-alvo, um tratamento um pouco mais específico e dirigido a mutações presentes nas células cancerosas e talvez não nas células normais, mas continua sendo um tratamento baseado no mesmo modelo da distribuição sistêmica de uma droga que leve à apoptose ou à morte celular das células tumorais. Até o advento da imunoterapia, estas eram as três ferramentas que nós tínhamos à nossa disposição. Nós sabemos que a formação do câncer é algo extremamente complexo. Na sua formação, o câncer geralmente passa por vários estágios, desde uma célula normal até uma célula cancerosa, em que um acúmulo de mutações fazem com que esta célula perca os controles normais. Isso é muito relevante porque faz com que o câncer, primeiro, não seja uma doença única e, consequentemente, dificilmente terá um tratamento único, mas também se torna uma doença extremamente difícil de nós tratarmos, porque ele tem como características algumas combinações que são extremamente complexas quando nós fazemos um planejamento estratégico de tratamento. Primeiro, porque ele apresenta múltiplas mutações genéticas, o que dificulta o uso de terapia-alvo. Nós estamos aprendendo hoje, especialmente com o uso intenso de testes de sequenciamento de DNA tumoral, que as mutações são muito frequentes e este acúmulo de mutações se torna extremamente difícil quando nós temos que escolher um alvo terapêutico com as medicações disponíveis atualmente. Também há uma alta instabilidade genômica. O que isso faz com que aconteça é que dentro de um tumor você tem um número enorme de clones. Esses clones têm características específicas e, consequentemente, levam a mecanismos de resistência distintos, fazendo com que se torne mais difícil haver uma eliminação do tumor. E, por isso, o uso de inibidores específicos, mesmo quando direcionados por seleção de testes de sequenciamento genético, quase sempre resulta ou na recorrência de um tumor que havia respondido e desaparecido, ou na recorrência ou formação de resistência. Então, se nós olharmos o aspecto básico da formação de um câncer, onde nós temos uma somatória de um crescimento desordenado, que é causado pela ativação de proto-oncogênese em oncogênese, e a imortalidade das células, que é causado pelo desaparecimento ou supressão dos genes supressores de tumores, nós vamos ver que algo acontece nessas células tumorais que pode ser útil no seu tratamento também, que é a formação de neoantígenos. Essa geração, ou essa ativação de proto-oncogênese e geração de oncogênese, frequentemente leva à formação de proteínas que não são exatamente normais e que não estariam presentes nas células usuais, fazendo com que haja um estímulo imunológico nos pacientes. E nós temos evidência de que esse estímulo imunológico ele não só existe, como nos protege de um grande número de tumores. Porque quando nós temos uma situação em que há uma imunossupressão do paciente, há um aumento da incidência de câncer. Nós sabemos, por exemplo, que aqueles pacientes que têm imunodeficiência adquirida, que é uma doença extremamente comum, eles têm um risco aumentado de diversos tipos de neoplasias. Também sabemos, por exemplo, que pacientes transplantados de órgãos, depois de anos e décadas de supressão do seu sistema imune, eles apresentam
a incidência aumentada de outros tipos de tumor. Então, é claro que o sistema imune ele atua e frequentemente nos protege de tumores que nós nem sabemos que haviam sido formados. Mas a verdade é que, ocasionalmente, isso não acontece, é um escape desse mecanismo natural de defesa e nós temos a formação do tumor. Essa é uma simplificação do diagrama de Hanahan, já foi apresentado em detalhe pelo acadêmico Daniel Tabak, eu não vou reapresentá-lo novamente, eu apenas vou enfatizar que a evasão do sistema imune é um dos marcos do câncer, e é fundamental para que o câncer possa não só se instalar, mas crescer e fazer o seu processo de metástase, eventualmente levando o paciente a óbito. Então, é fundamental nesta situação de que o sistema imune não atue como deveria. E há razões para que isso aconteça. A conclusão que nós temos disso é que se numa situação de imunodeficiência há um aumento da incidência de câncer, talvez se nós conseguíssemos estimular o sistema imune, nós conseguiríamos atuar de uma maneira positiva, reduzindo ou eliminando os tumores. Isso já tem sido feito, essas tentativas, há muito tempo. Por exemplo, o seu Dr. Cooley, de Nova York, que injetava extratos de bactérias nos pacientes com câncer, tentando fazer uma infecção, porque ele havia testemunhado situações em que houve uma reação cruzada do sistema imune ao enfrentar uma erisipela, esses pacientes teriam tido uma regressão de seus tumores, a um caso clássico de um sarcoma de cabeça e pescoço bem documentado, mostrando esse tipo de reação cruzada. É claro que era um remédio extremamente cru, muito rude ainda, era uma tentativa de se estimular o sistema imune no momento em que não se sabia nada desse sistema e não deu certo. Mas a ideia ficou e a ideia se consolidou no conceito de imunoterapia, que se coloca agora como um quarto braço, um quarto eixo de tratamento dos tumores, um novo paradigma de tratamento de tumores de câncer. E a imunoterapia nada mais é do que o uso de medicamentos que estimulam o sistema imune e bloqueiam os mecanismos tumorais responsáveis pela inibição da atuação do sistema imune do paciente contra o câncer. E há vantagens muito claras no uso da imunoterapia. Primeiro, a imunoterapia é o mecanismo natural do ser humano ou dos seres vivos de combate ao câncer. Segundo, não tem uma atuação direta sobre a célula tumoral. Então, aquela questão da instabilidade genômica dos tumores é menos relevante. A formação dos clones tumorais se torna menos relevante porque a atuação do tratamento não está sendo feita sobre os tumores em si, mas sobre o sistema de defesa do paciente. A imunoterapia tem uma alta especificidade. Nós sabemos que a imunoterapia, o sistema imune consegue identificar claramente, ou na maior parte das vezes consegue identificar claramente o seu alvo, embora, obviamente, existam as situações de doenças autoimunes. E existe o benefício da geração da memória imunológica. Um adulto tem entre 50 a 70 milhões de células de memória imunológica. Nós temos uma altíssima capacidade de gerar essa memória imunológica que pode ajudar no enfrentamento futuro de tumores. E, finalmente, as células de defesa possuem uma enorme capacidade de adaptação e de distribuição por todo o corpo dos pacientes. E nós temos uma linha do tempo, simplificada, obviamente. Eu acho que foi o acadêmico Jorge Khalil hoje que mencionou que a distribuição do prêmio Nobel é sempre controversa, porque você premia um indivíduo que se destacou, mas, na realidade, ele constrói esse conhecimento sobre outro conhecimento já adquirido anteriormente, isso é verdade, mas essa é uma linha do tempo que tenta mostrar as contribuições tanto de Allison quanto de Roncho. Em vermelho, nós temos os pontos em que houve a intervenção, vamos dizer assim, a genialidade de Allison, e em azul de Roncho. E nós mostramos que desde os anos 70, Allison, que nasceu no Texas, numa cidade muito pequena, eu conheço, Alice, Texas, ele se mudou para a Califórnia, fez a carreira científica dele em Berkeley, e já nos anos 70 começou a trabalhar com a questão do sistema imune, e nos anos 80 o grupo identificou o CTLA-4, já foi apresentado anteriormente, eu vou mencionar brevemente, novamente, esse sistema, mas o ponto que levou à premiação de Allison com o Prêmio Nobel foi
um estudo dos anos 90, 1996, que foi apresentado aqui pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, em que ele usou uma molécula, um anti-CTLA4, um anticorpo que bloqueou o CTLA4 e mostrou melhoria dramática em tumores em animais. Algo que revolucionou o nosso pensamento, embora tenha levado ainda quase 20 anos, mais de 15 anos para isso ser aplicado na clínica. Em azul, nós temos o trabalho de Roncho, muito similar, numa molécula distinta, mas também dentro do sistema imune, e onde ele identifica o PD-1, que é o receptor, e o PDL-1, que é o ligante. E aqui, nesta situação, o ligante é extremamente importante, porque o mecanismo de defesa dos tumores se baseia na expressão do ligante, do PDL-1, e ambos levando à aprovação de produtos que têm a sua utilização muito ampla no tratamento de pacientes com câncer agora. O ipilimumab, que foi o primeiro anti-CTLA4, mas há outros no mercado, e o pembrolizumab, aprovado em 2014, mas também agora com muitos outros, nivolumab, pembrolizumab e outros anti-PD1 e anti-PDL1, porque nesta situação você tem anticorpos contra tanto o ligante quanto o receptor. E certamente ambos merecem a honra que lhes foi dada do Prêmio Nobel, porque a junção deste conhecimento mudou o tratamento do câncer. Então, rapidamente, isso já foi apresentado, não vou me ater, mas lembrando que as células dendríticas e as células de apresentação dos antígenos tumorais, elas fazem a apresentação deste antígeno e junto à expressão dessa proteína B7, que ativa o CD28, que é o receptor responsável pela ativação das células T. Mas a mesma molécula B7, ao mesmo tempo que ela ativa o CD28, ela também atua sobre o CTLA4, que está presente já nos linfócitos. E o CTLA4 é um mecanismo de modulação da resposta. Mas o importante aqui é para distinguir o CTLA4 do PD1, porque o CTLA4 ele está presente já no linfócito, no momento da apresentação que a célula dendrítica faz do antígeno, e ele é um mecanismo absolutamente normal e presente em todas as células. E talvez por isso, por ser algo que está presente em todas as células, a nossa impressão clínica confirmada nos trabalhos é que a toxicidade de um anti-CTLA4 é maior que o anti-PD1, e eu vou mostrar por quê quando nós vemos como atua o anti-PD1. Porque o anti-PD1 é distinto. Aqui você tem uma atuação em que o linfócito já está ativo, já está ativado, e ele se dirige à célula tumoral para destruí-la, mas o tumor pode apresentar o ligante na sua superfície, e o receptor de PD1 tem essa propriedade de, entre aspas, desligar a resposta da célula T. E quando você usa um anti-PD1, você religa, então você impede que o tumor desligue o linfócito e há uma destruição das células tumorais. Se nós olharmos, e essa é uma adaptação do slide que Alisson apresentou na sua aula na Suécia, ao receber o Prêmio Nobel, a atuação do anti-CTLA4 e do anti-PD1 ocorre em momentos distintos da atuação do sistema imune. O anti-CTLA4 é muito mais básico na apresentação do antígeno para que haja o reconhecimento desse antígeno e a ativação e expansão das células T que vão procurar, então, os tumores. Enquanto que o PD1 já atua lá na ponta efetora, quando o linfócito se dirige à célula tumoral para fazê-la desaparecer, para destruí-la. Lembrando que é necessário a presença de um antígeno que pode vir naturalmente pela morte necrótica, que acontece frequentemente nos tumores, mas pode ser induzido pelo uso de vacinas, quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo, mostrando por que há um interesse tão grande na combinação das ferramentas mais clássicas do tratamento do câncer com a imunoterapia, porque pode haver um aumento da exposição de antígenos e assim por diante, embora isso tudo seja ainda muito experimental neste momento. Esse é um outro slide do próprio Alisson, em que ele faz essa comparação do anti-CTLA4 com o anti-PD1. E, de certa maneira, eles passam a ser quase que complementares. O anti-CTLA4 parece ser menos importante para ele o tipo da célula tumoral, onde haverá atuação do sistema imune, não é tão relevante quanto para o anti-PD1, que realmente atua onde você tem um tumor que usa do PDL1
ou de algo similar ao PDL1 para escapar do sistema imunológico. Mas há outras diferenças. Eu já mencionei a questão da toxicidade, que é mais frequente com anti-CTLA-4 do que com anti-PD1, mas também o tempo de ação e o local. O anti-CTLA-4 tem uma ação muito mais forte no CD4, enquanto que o anti-PD1 tem uma ação mais forte no CD8. Alisson demonstrou isso com o seu grupo de uma maneira muito elegante. E as respostas tendem a ocorrer de maneira diferente, muito mais rápidas com o anti-PD1 do que com o anti-CTLA-4, que são mais lentas. Em compensação, uma vez que uma resposta ocorra, a resposta do anti-CTLA-4 tende a ser muito mais duradoura do que o anti-PD1. E aí fica aquela ideia, se não seria o ideal você fazer algum tipo de combinação dessas moléculas que têm suas especificidades. Esse slide já foi apresentado, não vou me ater, mas não dá para um oncologista que tratou melanoma antes de imunoterapia fazer uma aula sobre imunoterapia e não mostrar esse slide, porque para nós, como foi dito pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, foi uma mudança de paradigma. Praticamente todos esses pacientes morriam e morriam em menos de um ano. E aí você teve uma situação em que depois de um certo tempo, depois de 2 ou 3 anos, nós vimos um platô. Não só os pacientes respondiam, mas eles ficavam vivos e ficam vivos por muito tempo, inclusive com casos documentados de pacientes aparentemente curados. Eu falo aparentemente curados porque, obviamente, melanoma é uma doença que não segue a regra dos 5 anos e nós teremos que acompanhar esses pacientes por décadas para ter certeza se eles estão realmente curados ou não. O acadêmico Daniel Tabak mencionou já a questão da toxicidade. Eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, se o efeito colateral tem IT no final, pode acontecer, porque todo tipo de evento autoimune pode acontecer com esse tipo de medicação. Mas, para nossa sorte, normalmente são eventos relativamente leves e que podem ser tratados com uso de corticoides ou outras drogas imunomoduladoras, mas há casos de óbito. Então, naturalmente, que são medicações que devem ser levadas a sério, mas para quem usa drogas quimioterápicas muito não específicas, o uso da imunoterapia é relativamente simples de se fazer em relação ao manejo das toxicidades, né? E esse é um slide que foi apresentado de uma maneira mais complexa, eu coloquei ele bem simplificado, da adição do ipilimumab e do nivolumab, ou seja, a combinação de um anti-PD1 com um anti-CTLA-4, mostrando o benefício que houve nessa situação, com ganho significativo não só de resposta, mas de controle da doença por muito tempo. Agora, isso não acontece com todos os tumores e não acontece em todas as situações. Esse é o desafio que se coloca agora, nesse momento, para nós que temos atuação na área da oncologia. O uso da imunoterapia está bem estabelecido num número enorme de tumores, inclusive em situações agnósticas, ou seja, como foi demonstrado pelo acadêmico Daniel Tabak, tumores que surgem por instabilidade de microsatélite, e esses tumores tendem a ser de 5% a 15% dos tumores de determinados órgãos, estes tumores respondem ao uso de anti-PD1, independente de qualquer consideração da origem orgânica do tumor. Mas nós ainda precisamos entender mais, nós precisamos entender que pacientes vão se beneficiar de anti-CTLA-4, ou anti-PD1, ou anti-PDL1, e quais pacientes precisam da combinação. E o que nos chama mais atenção neste momento é o fato de que alguns tumores são muito imunogênicos e, portanto, respondem muito bem a esse tipo de terapia. O melhor exemplo é melanoma, mas tumores de pulmão em pacientes fumantes, por exemplo, ou tumores de células claras do rim, são exemplos de tumores altamente imunogênicos, para os quais esse tipo de tratamento se revelou extremamente eficiente, e outros tumores, como câncer de pâncreas, são frios em termos imunológicos. Realmente, há uma necessidade de nós aprendermos como fazer esse avanço, que é a imunoterapia, que é o 4º pilar do tratamento oncológico, possa ser utilizado nesses pacientes que aparentemente têm tumores com baixa imunogenicidade. Mas, de qualquer maneira, como já foi dito pelos colegas anteriores, eu não tenho a menor dúvida de que o Prêmio Nobel de 2018 foi extremamente relevante e apropriado para esses dois gigantes da pesquisa oncológica, James Allison e Roncho. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Paulo Hoff.
pela excelente apresentação. Antes de passar a palavra ao acadêmico Gilberto Schwarzman para as considerações finais, eu abro a palavra aqui à bancada acadêmica. Algum acadêmico quer fazer algum comentário, desde o anfiteatro da academia ou remotamente? Quem tiver remoto, por favor, levante a mão eletrônica. Quem tiver no anfiteatro, eu estou vendo. Acadêmico ex-presidente Pietro Novellino, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, senhores idealizadores desse maravilhoso simpósio, inicialmente, esta casa tem uma liturgia e eu me sinto extremamente honrado em estar aqui ao lado do presidente nesta situação. Mas eu queria parabenizar e cumprimentar os senhores acadêmicos, a senhora convidada, os senhores convidados e todos os apresentadores. O simpósio organizado pelo acadêmico Gilberto Schwarzman, com as palestras de Marcelo Baczynski, Cláudio Tadeu, Daniel Ribeiro, Jorge Calil, e os comentários de Daniel Tabaque e Paulo Hoff. Eu tenho uma amizade e um afeto muito grande com o acadêmico Gilberto Schwarzman. E, portanto, há muitos anos que eu sigo sua carreira, tenho a honra de ser seu amigo e, evidentemente, senhor presidente, isto muito me envaidece. Eu queria apenas fazer um comentário, não vai aqui nenhuma vaidade, que esta academia já recebeu como honorários estrangeiros alguns prêmios Nobel. E eu e o saudoso acadêmico Luiz César Póvoa tivemos a honra de ser convidados por um dos nossos honorários estrangeiros de prêmio Nobel, Andrew Victor Chaly, que, como os senhores sabem, descobriu os hormônios hipotalâmicos juntamente com Roger Guillemin. Senhores confrades, senhoras e senhores convidados, eu sou obrigado, me dá uma saudade, senhor presidente, que foi a cerimônia mais, eu digo, honrada para mim, para Luiz César Póvoa, de ter sido, todo o prêmio Nobel pode convidar 4 convidados, né? E para a cerimônia do prêmio Nobel. Esse ano foi em Estocolmo, em 1977, e, evidentemente, nós nos sentimos muito honrados e esta casa se honra por ter mais um prêmio Nobel. Eu quero dizer também, senhor presidente, que esta casa colaborou nas pesquisas dos hormônios hipotalâmicos, como foi os trabalhos de Andrew Victor Chaly e Roger Guillemin. Naquela época, o acadêmico Marcelo Baczynski se lembra muito bem, nós, senhor presidente, tivemos, naquela época, chefiados os serviços de cirurgia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que nós criamos, hoje está sob a direção do acadêmico Rossano Fiorelli. Houve também uma colaboração, embora modesta, nossa, porque naquela época operava-se a síndrome dos ovários policísticos, a síndrome de Stein-Leventhal, e nós colaboramos
e que todos os casos que nós operamos, nós e colhemos sangue da veia ovariana ou das veias ovarianas, e o professor e prêmio Nobel Andrew Victor Schally aproveitou dentro dos seus trabalhos. E para encerrar, posteriormente, o professor Andrew Victor Schally ainda está vivo, né? Perdeu todo o seu laboratório com aquela tsunami que houve, e hoje está em Miami. E o acadêmico Gilberto Schwartzman foi um dos colaboradores dele, porque após as suas pesquisas visarem os hormônios hipotalâmicos, ele dedicou-se ao estudo do câncer. Senhor presidente, me desculpa aqui, os senhores acadêmicos e senhores convidados, né? Mas nunca é demais lembrar, porque não sou eu, nem Luiz César Póvoa, que evidentemente fomos exaltados. Foi a nossa Academia Nacional de Medicina, que um prêmio Nobel de 1977, né? E eu vou terminar dizendo, nunca vi uma cerimônia tão bonita na minha vida toda, né? Com um jantar que parecia um jantar de gala do Império, né? E nesse jantar, adivinha quem eu tive a oportunidade de estar ao lado, né? De Rosalind Yellow, que foi uma das que estudou mais o rádio imunoensaio. Então, senhor presidente, é isso que eu queria acentuar, né? Dizendo que esta academia vive das suas tradições, e vivendo das suas tradições, ela honra e dignifica não só a medicina do nosso país, mas a medicina internacional. Muito obrigado, senhor presidente, pela bondade de ouvir-me e a todos aí. Muito obrigado, querido Novelino. Realmente deve ter sido muito emocionante participar dessa cerimônia do Nobel como convidado, e acredito que poucos, se não nenhum aqui nessa audiência, teve esse privilégio. E obrigado por nos representar sempre tão bem, como acadêmico e como presidente. O professor Jorge Calil, me parece que pediu a palavra, não pediu. Acadêmico Zé Carlos do Vale, com a palavra. Tem que abrir seu microfone, acadêmico Vale. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, ex-presidente muito amado nesta casa, Pietro Novelino, meus estimados confrades Daniel Tabac, Paulo Rolf, Gilberto Schwartzman e demais participantes desse esplêndido simpósio. Eu queria fazer 3 comentários. Na verdade, o que se percebe na evolução da oncologia clínica, que a nossa clássica separação de tratamentos designados fica no câncer em relação aos seus órgãos, como câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de estômago, e assim por diante. O que eu tenho a percepção, e parece que é o que vai ocorrer, é que, num futuro muito breve, isso também já está acontecendo,
é que a localização do tumor não seja tão importante quanto o seu perfil imunogenético e imunohistoquímico. Eu tenho a impressão que a seleção de tratamentos vai se basear principalmente nessas avenidas que foram muito bem aqui explicadas. A segunda questão é com o grande nosso amigo Andrô Vitorchali, tanto amigo do Pietro Novellino como meu próprio. Tive satisfação de estar com ele em algumas ocasiões, como em Budapeste, no Congresso, e também fui convidado para uma recepção em honra dele pela USP, lá na casa de um professor daquela universidade, e eu fiquei muito feliz, fui lá com todo prazer, conversamos muito, e com a mulher dele, Ana Maria Kumarushavini, que sempre dizia, se o Brasil não tem um prêmio Nobel, pelo menos tem uma esposa de um prêmio Nobel. E é importante frisar, aduzindo ao que o presidente Novellino aqui falou, que a contribuição do Andrô Vitorchali foi fundamental para nós conseguirmos, nos tempos atuais, um controle bem razoável para o câncer da próstata, quer aquele localmente avançado quanto metastático, através desse bloqueio hipotálamo e hipofisário, com os análogos do LH-RH, que isso, em função disso, redundou nesses dois fantásticos medicamentos, que é o Zoladex, que é a goserelina, como substância ativa, e a leuprorelina, que amplamente, quase todo paciente com doença avançada acaba por usar esses medicamentos, uma contribuição notável do Andrô Vitorchali, que eu também tenho o prazer, vou dizer que fui amigo dele, que perdi completamente o contato com o Charlie, principalmente depois do desastre do Katrina, que arrasou com New Orleans e destruiu o laboratório dele, a Universidade de Tulane, e ele perdeu todo o seu patrimônio, morou de favor de amigos em Miami. Teve a infelicidade de perder a sua esposa, Ana Maria Kumarushavini, por conta de um câncer de tireoide. E, por fim, fazer uma pergunta ao acadêmico Paulo Hoff. Você valoriza muito a quantificação do PD-1 para a seleção dos seus tratamentos com imunoterápicos? Acadêmico José Carlos do Vale. Talvez seja uma das perguntas mais difíceis que pudessem ser feitas aqui, né? Há uma discussão muito grande na literatura e entre os experts, porque todos concordamos que a mensuração do PDL1 é um marcador extremamente ineficiente de atividade. Mas, enquanto alguns colegas preconizam que ele deva ser abandonado, eu, pessoalmente, acredito que até que se encontre algo melhor, ele tem importância, sim. Porque nós vemos claramente, quando você faz estratificação de resposta baseado nos níveis de PDL1, que quanto mais alto ele está, maior a chance de resposta e de controle da doença. Agora, o problema que nós temos é que se faz separações como assim, mais de 1% ou menos de 1%. Então, há uma discussão muito grande de como você determina o nível do PDL1, e qual o impacto real que ele tem, mas na falta de outro marcador, eu valorizo ainda assim. Obrigado, acadêmico Paulo Hoff. Acadêmico Daniel Tabaque com a palavra. Acadêmico Tabaque. O microfone está desligado, Tabaque. Tabaque, seu microfone está desligado. Cadê o Tabaque?
Seu microfone está desligado, acadêmico Tabaque. Genilson. Nós não ouvimos, Tabaque. O Tabaque está sem retorno de internet, então vamos ter que seguir para adiante. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Algum comentador? Barcinski quer falar alguma coisa? Não tendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra nesse momento, eu convido o acadêmico Gilberto Weissmann para fazer seu fechamento, comentários finais, antes de encerrar a sessão. Acadêmico Gilberto Weissmann, com a palavra. Vice-presidente Francisco Sampaio, por uma questão do horário, eu não vou utilizar os slides finais, mas eu queria agradecê-lo por essa oportunidade que me foi dada de, como oncologista, lançar o meu olhar sobre aspectos da imunologia que realmente são fascinantes do ponto de vista médico e biológico. Eu imagino que, assim como o Big Bang, que nos fez surgir vida no planeta, do ponto de vista evolutivo, há também alguns Big Bangs imunológicos que eu reputaria como fascinantes, como solução adaptativa, digamos, de defesa de seres vivos mais complexos na Terra. O conjunto de mutações favoráveis que permitiu que as nossas imunoglobulinas pudessem sofrer incontáveis variações por recombinação somática, tendo como matriz um número bem menor de genes codificadores. Isso, para mim, é uma questão biológica maravilhosa que assombrou os imunologistas por décadas. Como se defender de milhões e milhões de agressores, tendo no genoma um número limitado de genes que produzem códigos para proteínas específicas? Ou seja, essa matemática não funcionaria, pois Tonegawa, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 87, se não me falha a memória, ele soube desvendar esse mistério, descrevendo com muita elegância a fisiologia dos rearranjos nas porções variáveis de genes de imunoglobulinas, explicando assim como é possível produzir anticorpos específicos em quantidades infinitamente maiores do que o número de genes responsáveis. Eu acho isso fascinante. Seria como fazer frente à imensidão de estruturas que a natureza produz e que podem ameaçar o nosso organismo com um número limitado de informações no genoma. Então, essa solução evolutiva foi, para mim, algo impressionante e maravilhoso. Outro aspecto, para mim, muito interessante da imunologia e que conforta, ao menos em parte, nós oncologistas, é saber que existe dentro de nós um sistema biológico evoluído e que é capaz de fazer frente, por exemplo, no câncer, a esses incontáveis inimigos, entre aspas, figurativamente, que são as mutações que o tumor produz, que se nós tivéssemos que usar um antagonista seletivo para cada um deles e usá-los em combinações, seria um número impossível de intervenções. Mas o nosso sistema imunológico foi feito para enfrentar diariamente, todo o tempo, incontáveis inimigos simultaneamente, e cada um deles com especificidade. Então, olhando para a instabilidade genética do câncer e a sua elevada carga de mutações, eu não vislumbro, presidente, nenhum sistema biológico mais habilitado para enfrentar esse desafio da heterogeneidade, da instabilidade genética do câncer do que o nosso próprio sistema imunológico, que luta constantemente contra tantos agressores dos mais variados tipos. O curioso é que esse mesmo sistema, presidente, que quando nos defende, ele faz uso dessa seletividade e especificidade e produz na vida saudável, isso que é mais interessante, na saúde, intervenções numa harmonia impressionante, em que nós vemos essas reações de defesa com muito raros efeitos e danos colaterais.
Mas eu queria fazer também uma confissão aqui de um amor oculto, meu querido professor Silvano Raia, que gosta tanto desse tema, pelo cromossoma 6, onde se localizam os genes do MHC. E suas soluções, não é, para produzir um sistema tão sofisticado de reconhecimento do que é próprio e do que é estranho. Essa decisão evolutiva de preservar genes, e aí eu pergunto ao Calil o que ele pensa sobre isso, cujos alelos mantêm codominância, e não a forma clássica de dominância e recessividade. Isso, para mim, é uma pergunta em aberto, biológica, muito interessante, porque esses genes optaram pela codominância. Eu acho que isso faz um serviço mais eficiente do ponto de vista biológico do que ter, talvez, o clássico dominante e recessivo das contribuições materna e paterna, não é? O nosso sistema imunológico ele contribui com a vida em tantas áreas, presidente, até na fertilidade, até na gestação. Não fosse assim, meu querido Silvano, não cresceríamos de forma tão saudável por 9 meses dentro do útero materno sem sermos violentamente rejeitados. Afinal, metade do genoma do feto vem do pai, na realidade, um pouco menos pelo DNA mitocondrial da mãe. Não é isso, Calil? E nós nascemos saudáveis aos 9 meses sem o menor indício de contrariedade da placenta, ou seja, essas decisões da saúde de suspender uma agressão, atenuá-la em nome da fisiologia normal, isso para mim é fascinante. Eu saber que um bebê convive 9 meses dentro do útero materno, tendo quase a metade de seu genoma distinto da mãe que tem aquele útero. Por fim, nós oncologistas adoramos também a ideia de um sistema que tenha memória. Vejam que oportunidade que a imunologia nos dá. Tratamentos oncológicos com memória. Nós temos a prova de que isso acontece com esses tratamentos inovadores que o Ellison e Sanjo nos oferecem, porque, às vezes, tratamentos muito curtos. Nessa história experimental clínica de tratamentos com essas abordagens, há muitos pacientes que fizeram 3 ou 4 meses de tratamento em protocolos experimentais e pararam o tratamento e continuam vivos e sem doença em progressão depois de muitos anos. Então, isso, para mim, é o uso de uma das maiores virtudes do nosso sistema adaptativo, que é a memória. Eu queria só fazer um comentário um pouco mais final, eu tenho mais 2 ou 3 minutos, presidente. É interessante como o bom observador sempre vale, não é? Há mais ou menos 5 séculos, eu imagino, antes de Cristo, na Guerra do Peloponeso, professor Silvano, o historiador Tucídides, ele diz algo fantástico sobre memória imunológica, muito antes de alguém ter a menor noção sobre isso. Ele diz que, em relação à peste, o mesmo homem jamais é atacado 2 vezes pela peste. Isso é observação intuitiva de um homem que enxerga mais que a população em geral sobre memória de reconhecimento imunológico. E pelo menos imagino eu. E eu concluo, presidente, mostrando que a natureza faz uso do sistema MHC para funções até mais poéticas. As fêmeas, por exemplo, de pardais da savana, reconhecem os machos preferidos para o acasalamento, fazendo uso de sinais indiretos, fenotípicos, que têm a ver com MHC mais interessantes, ou seja, que tenham menos risco de inbreeding. Então, existem várias coisas que nós não sabemos ainda sobre esses sistemas. Por exemplo, as fêmeas de fazão preferem o acasalamento com machos com esporões mais longos, pois esses representam tipos de MHC associados a maior resistência a infecções nesses animais. Não é maravilhosa a natureza, professor Silvano? Eu deixo, então, aqui a minha homenagem aos meus queridos imunologistas que estão aqui presentes. Eu acho fantástico a contribuição da imunologia para entender a vida, não é? Eu só gostaria de dizer que a única coisa que me deixa tão impressionado quanto a essa beleza é, por exemplo, se fosse Leonard Bernstein regendo a Filarmônica de Berlim, a 9ª Sinfonia de Beethoven, em termos de perfeição. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço aos convidados que nos prestigiaram essa noite. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Weissmann, por esse belíssimo simpósio. Muito obrigado por ter proposto isso.
e fico feliz de ter aceito de imediato, há uns meses atrás. Sua verve realmente é maravilhosa, esse fechamento foi perfeito, acho que eu nem deveria falar, mas é minha obrigação encerrar a sessão. Agradeço o nosso acadêmico Marcelo Barcinski pelo esmero no preparo da sua apresentação, pela sua aula. Agradeço o nosso Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, nosso Jorge Calil, que é presença constante aqui na nossa casa. Obrigado, Calil, mais uma vez. Agradeço ainda o acadêmico Daniel Tabaque, que infelizmente ficou sem som no seu comentário final, e o acadêmico Paulo Hoff. A tarde foi memorável, eu fiquei preocupado, falei com o Gilberto que a gente tinha que tomar cuidado para não ser um pouco enfadonho, mas, na realidade, foi uma das tardes mais dinâmicas aqui da nossa casa, e com público que chegou a quase 100 participantes. Então, muito obrigado a todos. Dou a sessão por encerrada e boa noite.